Antigamente, sabe, para fazer 20 mil reais por mês, você precisaria de um produto de 200 reais e aí você tinha que ter no mínimo 100 unidades desse produto estocados, né? Você tinha que vender esses produtos, 100 unidades, aí você faria 20 mil. Hoje em dia não é assim, hoje em dia isso tudo ficou muito mais fácil. Você não precisa nem entrar em contato com o cliente para você conseguir realizar a venda. A internet, ela deixou tudo mais simples pra gente. Você vende, por exemplo, um vídeo, um streaming da Netflix, não você, mas a Netflix vende um infoproduto, né? Você vende um link para download, um e-book, enfim, um pack de imagens, isso é infoproduto. E os afiliados, nesse caso que eu tô falando dos infoprodutos, nada mais são do que pessoas que vendem esses infoprodutos. Você não precisa ser o autor desse infoproduto. Então, salve galera da Renda Play. Trazendo um vídeo de hoje aí, tá? Para explicar para vocês o que é vender como afiliado, né? Se é possível ganhar 20 mil mensais vendendo pela internet sem você sair de casa. É possível, cara. Eu sou prova disso, tá? Como eu vou estar trazendo vários outros vídeos, tá, de como ganhar dinheiro na internet. Gente, tem vários jeitos de você ganhar dinheiro na internet. Porque a internet, hoje tudo gira em torno da internet. Tá? Então, por exemplo, eu tenho 3 canais do YouTube já monetizados. Estou indo para o 4º monetizado e comecei esse. Ah, por quê? Por que tantas pessoas têm canal no YouTube? É porque dá dinheiro. Uns estão aparecendo, outros não aparecendo no vídeo. Porque assim, a informação é entretenimento. Entretenimento é dinheiro. Se você vai buscar alguma coisa para você comprar, você vai pesquisar na internet. E você vai encontrar várias pessoas oferecendo, tá? Então, isso gera dinheiro para alguém. Se você quer vender algo, você vai anunciar na internet. Isso vai. Então, assim, a internet é onde gera um consumo muito grande. Tem mercado para todo mundo. Não é só você no YouTube, não é só vendendo produto. Tem N maneiras de você ganhar dinheiro na internet. E eu vou trazendo uma série de vídeos explicando todas, tá? Depois de muitas mentorias que eu fiz, vários cursos, eu mesmo era reticente com essa coisa de ganhar dinheiro na internet, né? Mas eu ia fazendo outras coisas e fui estudando, né? Então, assim, todo esse conteúdo, eu estou procurando trazer os melhores mentores, os vídeos dos melhores mentores, para começar a ajudar vocês a dar os primeiros passos, tá bom? Então, assim, se você curte esse tipo de conteúdo, peço a vocês que se inscrevam no canal, tá? Deixa o like, porque assim o YouTube vai entender que você está gostando do conteúdo e vai recomendar esse vídeo para mais pessoas. No final do vídeo, depois que vocês verem o vídeo todo, fica até o final para vocês não perder nada. Lá nos comentários fixado, eu vou deixar o link do primeiro e-book lá. Valeu? Então, vamos para a vinheta. Então senta com... Eu não sei se você sabe, mas hoje todos nós somos vendedores. Seja de tempo, de produto, de serviço, não importa. Todos nós somos vendedores. Então por que não melhorar essa nossa habilidade e descobrir maneiras de vender mais de 20 mil reais todos os meses, de maneira recorrente, sem precisar colocar o pé fora de casa e muitas vezes sem nem conversar com um cliente sequer? Será que isso é possível, Pedro? Bom, é totalmente possível e eu te convido a me acompanhar agora nesse vídeo aqui para abrir sua mente. Fazer mais com menos esforço. Rola sempre aquela coisa de, Pedro, quando você começou era tudo muito mais fácil porque tinha menos concorrência. Não é assim. Era menos concorrência em quê? O que eu fazia? Programação, você vai ter que programar hoje em dia? Não. Entende? Tem muito mais coisa para fazer que seja somente programação. Você quer ver um exemplo? Vamos lá. Antigamente, sabe, para fazer 20 mil reais por mês, você precisaria de um produto de 200 reais e aí você tinha que ter no mínimo 100 unidades desse produto estocados, né? Você tinha que vender esses produtos, 100 unidades. Aí você faria 20 mil. Levando em conta que a gente recebe muitos nãos por aí, você precisaria abordar pelo menos umas 500 pessoas para conseguir vender isso. O que daí, tipo, umas 16, 17 pessoas por dia para fechar o mês. Você tinha que bater em 16 casas e falar com 16 ou 17 pessoas para você tentar chegar a esses 20 mil reais por mês, ok? Hoje em dia não é assim, hoje em dia isso tudo ficou muito mais fácil. Você não precisa nem entrar em contato com o cliente para você conseguir realizar a venda. A internet, ela deixou tudo mais simples pra gente. Eu vou sempre falar isso. A internet, ela veio para facilitar as coisas. Pensa você ter que abordar 16 pessoas num dia e conseguir vender para 1/5 dessas pessoas. Hoje, com a internet, você bota 5 pila por dia lá no Facebook e você alcança milhares de pessoas. Você bota 5 reais do teu dinheiro no Facebook, você alcança milhares de pessoas.
sem precisar sair de casa, sem precisar de estoque, sem precisar de absolutamente nada. Pô, Peter, mas sem estoque? Pô, você pode vender produto dos outros, não é verdade? Vocês vão entender tudo aqui agora. Bom, como vocês puderam perceber, acredito eu que vocês são Sherlock Holmes, hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre afiliados, mais especificamente uma forma muito simples de vender como afiliado, que é usando o tráfego pago. Bom, pra quem não sabe o que é um afiliado, é bem simples de entender. Vamos supor que teu pai tem uma padaria e ele te paga lá 1/3 do que você conseguir vender dentro da padaria. Você vendeu lá, 1/3 é teu. Se existe essa relação, você é um afiliado dele, concorda? Afinal, o negócio é dele, o produto é dele, a fabricação é dele. A entrega dele, tudo é do cara, do seu pai, né? Você só tem o trabalho de trazer um cliente até a padaria e ainda ganha uma comissãozinha em cima disso. Então, você é um afiliado da padaria do seu pai, ponto. A mesma coisa acontece hoje em dia na internet e tá cada vez acontecendo mais, ok? E mais gente vai entender que é mais possível comprar dessa forma. Só que vai acontecendo de uma maneira escalável. Não compara com você ser afiliado do seu pai na padaria. Você vai conseguir trazer quantas pessoas na padaria do seu pai? Pensa. 100, beleza. E 1000? E 10 mil? Você consegue levar 10 mil? Pô, não tem como, né? Então na internet a gente consegue cada vez escalar mais através dos infoprodutos. Aí que entra a vantagem do infoproduto pro produto. Imagina que, por exemplo, eu tivesse uma loja online, né? Um e-commerce na internet, que eu vendesse pão. Beleza, eu tenho e-commerce, eu posso entregar pro Brasil inteiro. Já é muito mais escalável do que a padaria do seu pai fictício, né? É muito mais escalável. Vai que você tem realmente um pai que tem uma padaria. Mas só o fato de eu vender pão na internet já é mais escalável. Mesmo assim, eu tenho um limite. Qual o limite, Peter? Da minha logística, da minha produção. Eu não consigo fazer, 10 mil pães num dia, né? Não sei nem se é possível porque eu não sou padeiro. Mas tá bom, 100 mil pães. Como é que eu vou fazer isso? Então, não é escalável também. Por quê? Porque pão é um produto físico. Você toca, né, o pão. Como é que você vai enviar o pão pro norte, pro sul, pra vários lugares do Brasil? Não dá. Pão não se envia, na verdade. Então meu exemplo já começou mal aí. Mas você entende, né? Um produto físico você não consegue escalar. Que seja, sei lá, que seja um mouse, por exemplo, ok? Você tá comprando o mouse de um fornecedor que tem um limite pra te entregar. Você tem um limite de logística, você não consegue escalar. Você nunca vai chegar e falar assim, vou ficar bilionário vendendo mouse de outra pessoa sem você conseguir escalar, entende? Você tem que cada vez crescer mais. Essa é a vantagem do infoproduto. O infoproduto é um produto que não é tangível, não é um mouse, por exemplo. Você não toca num infoproduto. Ele é um link que chega na casa de alguém. Você vende, por exemplo, um vídeo, um streaming da Netflix. Não você, mas a Netflix vende um infoproduto, né? Você vende um link para download, um e-book, enfim, um pack de imagens. Isso é infoproduto. E os afiliados, nesse caso que eu tô falando dos infoprodutos, nada mais são do que pessoas que vendem esses infoprodutos. Você não precisa ser o autor desse infoproduto. Você fabricou o produto, você não teve que fazer página de venda, você não tá injetando dinheiro, você não tá fazendo o branding, a marca desse produto. Você só teve o trabalho de levar o link do afiliado que você ganha pra alguém e vender. E aí você vai me perguntar, Peter, mas como é que eu faço pra me afiliar a um produto? Olha, eu sempre falo isso em todos os meus vídeos, mas é muito, muito fácil. Basta você criar uma conta na Hotmart que é grátis. Grátis, você não paga nada, mas Peter, eu pago pra minha filha? Não, é grátis. Mas e pra fazer isso? Tudo é grátis. Mas eu tenho que comprar o produto que eu vou me afiliar, Peter? Não. Já entendeu o que são os afiliados? De onde vêm os infoprodutos e como você pode arrumar um infoproduto pra você sair vendendo? Bora falar da parte boa, ganhar dinheiro. A primeira possibilidade que eu vou mostrar pra vocês é usando fontes de tráfego pago. Porque é aquela coisa, Peter, eu vou começar agora, eu não tenho audiência, eu não tenho perfil no Instagram, eu não tenho canal no YouTube gigante. Beleza, tem pessoas que começam agora com 0 de gente no Instagram, 0 de seguidores, de inscritos no YouTube e estão fazendo dinheiro com 0. Por quê? Tráfego pago. Eles colocam dinheiro. É um atalho, ok? Peter, mas você tá me fazendo gastar dinheiro. Não, calma. Você não vai gastar rios de dinheiro. E você só vai gastar dinheiro para te dar mais dinheiro. É assim que funciona o tráfego pago. Hoje em dia, cada vez mais a gente tem sites que permitem a veiculação de anúncios. Por exemplo, Taboola, o All Ads, o Pinterest Ads, o TikTok Ads, o Facebook Ads, né, para vincular tanto no Insta quanto no Face, e o Google Ads também para vincular em sites, em todos os sites que existem, até nos meus, né? Você usa o Google Ads, né? Tem a barra de pesquisa também que você pode usar, tem o Gmail, tem o YouTube, né? No Google Ads você anuncia e aparece também no YouTube, enfim. Então são vários locais que você pode colocar uma verba, colocar um dinheiro, e o teu link, o de afiliado, vai aparecer no local que você quiser. Peter, eu quero que apareça no site tal, não importa, vai aparecer. Peter, eu quero que apareça no canal do fulano de tal. Vai aparecer o teu anúncio no canal do fulano de tal. Você colocou dinheiro, o YouTube tem que entregar. Ou o Google tem que colocar no site alguém. Já imaginou usar todas essas ferramentas ao mesmo tempo?
porra, ia ter teu produto anunciado na internet inteira. Lógico, você ia gastar mais, mas só pra você entender. Bom, as plataformas eu mostrei pra vocês. Mas como que a gente faz pra sair do zero até chegar ao cliente e fazer as vendas? É só acompanhar o passo a passo aqui. Vamos lá. 1. Estudar os interesses. Uma mágica que a internet trouxe pra gente é o poder de atingir só a galera que a gente quer. Olha isso, galera. Presta atenção no que eu tô falando pra vocês. Por exemplo, se eu fosse anunciar lá pro Winnet, eu ia pegar na plataforma tipo Facebook, ok? Ia descrever o interesse da galera que gosta do Winnet pra chegar um anúncio só neles. Só na galera que gosta do Winnet. Imagina que eu queira anunciar o Winnet. Eu vou anunciar pra quem? Pra engenheiro químico? Não. Às vezes até gosto, mas não importa. Não é assim que eu vou, né? Então, eu posso escolher as palavras-chave pro meu anúncio pra pessoas que gostam daquelas palavras-chave, que já demonstraram interesse naquelas palavras-chave. Então, por exemplo, eu crio um anúncio pro Winnet e uso como palavras-chave Marvel, filmes, séries, anime e por aí vai. O meu anúncio vai só pra quem realmente tem interesse. Percebe que o intuito dessas plataformas, Facebook Ads, Google Ads, Taboola, o Ads, é sempre com que você, anunciante, tá colocando dinheiro lá, é sempre com o intuito que você aumente a conversão. Essas plataformas não querem que você não tenha resultado. Elas querem que você tenha resultado. Você tá pagando pra elas. Então eles querem te dar o máximo de resultado possível. Então eles vão fazer o possível pra você ter conversão. 2, não usar grana comprometedora. O maior erro de quem começa a anunciar pra vender infoprodutos é colocar uma grana que a pessoa precisa. Pô, esse é um erro crucial, galera. Por exemplo, a grana da fatura do cartão de crédito. Já pensou o cara usar isso, tipo, não ter retorno, ficar pé da vida, ainda ficar na dívida? Pô, não pode fazer isso. Aí você desiste, você nunca mais vai querer voltar lá. Ainda vai me xingar, né? Pô, o Peter mandou anunciar, fui lá, botei minha grana, ia pagar aluguel, botei a grana do aluguel. Não pode, você tem que ter prioridade. A gente tem que pensar que tá começando ainda. Vai ser preciso fazer testes e um período também de aprendizado. Você tem que estar lá aprendendo. Você vai sim, no começo você não vai estar ganhando sempre, mas depois quando começa a ganhar, putz, então você tem que ter um período de aprendizado para depois começar a ganhar grana realmente. Nunca, jamais usem uma grana que vocês precisam para alguma coisa. Faz uma economia e separa uma grana exatamente para isso. E aí você vai perceber, pô, a coisa funciona. Você tá botando as coisas na ordem certa. 3, fazer testes. Né? Acabei de falar isso, né? Tava falando. No início você precisa fazer teste mesmo. Não adianta você chegar com o sede ao pote. Porra, vou botar grana pra caramba aqui nessa campanha, nesse anúncio que eu fiz aqui. Pô, vou ganhar dinheiro. Pode ganhar, mas você pode perder. Porque o mundo dos anúncios online é de erros e é de acertos. Não existe um meio termo definido. Não existe um padrão. Pô, eu faço isso, vou funcionar. Então o que vai acontecer? Vão ter anúncios com copies ruins, né, que vão dar bom pra você. O que é copy, Peter? Aquele texto que você fez lá pra vender. Você fez um anúncio, você fez um texto lá pro teu anúncio pra pagar, pra ir no site ou no YouTube, onde quer que seja. Só que ficou ruim. Ele não vai converter bem pra você, né? Então, lógico, você tem que continuar testando, tem que mudar aquele texto até funcionar, até você pensar, esse anúncio que eu fiz aqui começou a me dar dinheiro. O que você vai fazer? Quando você percebe que o anúncio que você fez, você botou R$5, ele tá te dando 12. Você vai colocar R$10, você vai colocar 20, R$100. Cada vez você vai colocar mais. Até o ponto que você percebe que ele não tá aumentando tanto mais quando você tá colocando. Aí você chegou ao limite, né? Pô, mesmo assim você tá feliz da vida. E o design ou o produto do vídeo também importa. Ou seja, você precisa testar o público para quem você tá anunciando. Você precisa testar o produto, a copy do anúncio para convencer a galera e até o design também, ou a edição do vídeo que você usou. Tudo você tem que testar. Botou um vídeo, você quis, por exemplo, anunciar um vídeo, né? Tipo aqueles 5 segundos de vídeo que vai na frente desse meu vídeo aqui, por exemplo, né? Você fez um vídeo de 5 segundos, às vezes não tá tendo retorno bom pra você. Troca, faz outra coisa. Pô, faz uma dancinha, joga uns confetes pra cima, às vezes chama atenção, mas é milhões de vezes mais prático do que abordar 20 pessoas de boca a boca, concorda? Porra, não tem nem comparação. Para pra pensar. O que você estaria gastando pegando o busão lotado ou tendo que se alimentar, gastando dinheiro com comida na rua? Pô, você reinveste dinheiro de casa com testes. É meio que uma troca, entende? Não é uma garantia que você vai vender também no boca a boca na rua de porta em porta. Não existe essa garantia. Você deixa de investir em algo para investir em outro que pode pelo menos trazer mais conforto de trabalho para você. 4, estudar sobre tráfego. Já ouviram aquela frase que tolo se acha inteligente porque sabe de tudo? Ninguém sabe de tudo, galera, ninguém. Se algum dia vocês conseguirem os R$20 mil por mês, não para. Siga estudando, porque quem ganha 20, ganha 100. Eu estudo até hoje, já passei dos 20, graças a Deus passei dos 100, continuo estudando. Pô, minha meta é continuar crescendo a empresa, né, tendo mais gente trabalhando comigo, isso é fantástico. Não é porque você tá fazendo R$3 mil de lucro, você vai parar. Loucura. Ah, se eu ganhasse 3 mil de lucro, eu me aposentava. Então você tá com a mente, ó, lá atrás. Você tem mente de quem
se contenta com pouco, tá? É aquele negócio, tem gente com 3 mil reais tá satisfeita, né? Não precisa pegar sol quente todo dia trabalhando em obra. Nisso eu concordo, beleza. Mas você não precisa parar nos 3 mil. Você pode escalar, tentar chegar nos 10, 20, 100 mil reais. Por que não? Sabe? O estudo precisa ser contínuo para evitar erros, para você maximizar seus ganhos, fazer a gente cada vez melhorar mais. E você, cada vez que você estuda gestão de tráfego, você tá cada vez deixando o teu tempo mais caro. Por quê? Porque você tá ganhando qualificação. Você pode até sair com isso aí como gestor de tráfego, trabalhando para uma empresa grande que paga muito mais do que 20 mil reais por mês, quando você é bom. Quando você é médio, já paga 20 mil. Quando você é bom, você ganha até comissão do que ela tá vendendo. Então, o estudo é o melhor investimento que você pode fazer em você. Porque ele não sai de você, ele fica, ele tá sempre agregando algo em você. 5. Usar a plataforma que faz mais sentido pro público. Vocês perceberam que eu falei pra caramba aqui de fonte de tráfego pago pra vocês, né? Junto com o exercício de pensar sobre os interesses da audiência de algum produto, vocês têm que também pensar em qual plataforma faz mais sentido anunciar. Você quer ver um exemplo? Se você vender um produto para pessoas mais velhas, até da terceira idade, por exemplo, faz mais sentido usar o TikTok ou o Google Ads para anunciar em sites de notícias. O que você acha? Você vai anunciar esse produto para pessoas mais velhas no TikTok ou no Google Ads para botar em sites, por exemplo, de jornais, de portais, enfim. E se você quiser vender um produto infantil, qual seria a melhor alternativa? Isso é bem fácil de pensar porque as plataformas naturalmente têm seus públicos, têm seu estilo de compra, como eles agem. É um trabalho que precisa ser feito para evitar perda de dinheiro. Isso tudo que eu falei para vocês é a ponta do iceberg. Então, galera, o que vocês acharam no vídeo aí? Comenta aí, tá? Dê a opinião de vocês. Pra gente é importante a opinião de vocês. Galera, é extremamente possível, mas dinheiro não cai do céu. Tá? É preciso se preparar, é preciso ter o conhecimento, tá? E eu vou buscar trazendo um pouco desse conhecimento para vocês começarem a dar os primeiros passos. Tipo assim, não se assuste, porque assim, tem como ter tráfego sem ser pago, tá? Isso aí eu vou trazer, porque isso aí eu aprendi também. Por exemplo, vou dar um exemplo. Nesse canal aqui mesmo, quando eu comecei, eu falei, vou começar a trabalhar com internet. Aí, meu primeiro assunto que eu abordei seria isso, como ganhar dinheiro na internet, mas eu estava muito cru, eu botei 4 vídeos aqui e desisti, tá? Se você botar como ganhar dinheiro na internet, né, no Google, tem um vídeo desse canal aqui lá. Então, assim, eu fiz uma postagem no YouTube. Quando você faz uma postagem no YouTube, com essa postagem, ela enganja, automaticamente ela aparece no Google. Então você já tem 2 tráfegos sem pagar. O YouTube é a melhor ferramenta que tem para te dar para você fazer tráfego sem você pagar. Porque eu botei aqui, aí você tem que saber postar, saber técnica de postagem, SEO, para o seu vídeo ranquear e automaticamente ele vai aparecer no YouTube. Então isso aí a gente vai ver lá para frente, tá bom? Galera, eu vou ficando por aqui, já peço aquela moral, se inscreve aí no canal, deixa o like. Valeu, forte abraço a todos aí, sucesso para nós.